Você conhece a história de São Cristóvão? Talvez você conheça ele apenas de nome ou tenha já visto uma imagem dele. Contudo, a história dele se divide em duas partes. A história sobre a sua conversão e a história sobre o seu martírio. A sua história de conversão começa da seguinte forma. O seu nome verdadeiro era Réprobos. Ele normalmente é representado como um homem gigante, barbudo, bem animalístico. Depois a gente vai descobrir o porquê disso. E com um bebê nos ombros. Ele gostaria de servir ao rei mais forte do mundo. Ele começa a buscar esse rei. Ele encontra um rei local e começa a servi-lo na sua corte. E durante uma apresentação, alguém fala do diabo. E o rei logo faz o sinal da cruz. Ele, que não conhecia, a Cristo, vai perguntar para o rei, o que é esse sinal que você fez? Ele falou, é um sinal para me proteger, porque falaram do diabo. Ele perguntou para o rei, então, se você precisa de proteção, você tem medo do diabo, você é mais fraco do que ele. Eu logo vou seguir esse diabo que você tem medo, então. Ele vai e começa a seguir o diabo. Como que isso é feito, nunca é explicado. Mas ele acompanha o diabo durante um tempo. Em um dia, com o diabo, eles passam em uma rua na qual tem uma cruz. E o diabo, em todo seu orgulho e força, desvia da cruz, obviamente. Ele pergunta para o diabo, ué, mas por que você desviou? Era simplesmente seguir o caminho reto. E o diabo começa a dar um monte de desculpa, falar que não sei o quê, que não é nada disso. Só que São Cristóvão vê que ele está mentindo. E ele fala, qual que é a real razão? O diabo, pressionado contra a parede, admite, tem medo de Cristo. Então São Cristóvão fala para o diabo, você não é o mais forte. Eu vou seguir a esse no qual você tem medo. Então ele vai e começa a procurar quem pode ser esse tal Cristo. Essa cruz que o diabo tanto tem medo. Logo, ele encontra um eremita. O eremita é uma pessoa que vive afastada da sociedade. E ele pergunta para ele, quem que é esse Cristo? Gostaria de conhecer e servir a ele. O eremita explica para São Cristóvão quem é Cristo. E logo São Cristóvão pergunta para ele, como eu posso servir ele da melhor maneira possível? E o eremita fala, ajude o próximo. Contudo, eles estavam distantes de tudo. O que ele poderia fazer ali para ajudar alguém? O eremita aponta, tem um rio ali. Por que você, já que você é grandão, fortão, por que você não ajuda as pessoas a atravessarem o rio? Obviamente, São Cristóvão vai lá, ok, ótima ideia. Monta uma cabaninha lá e passa seus dias ajudando as pessoas a atravessarem de um lado para o outro, carregando elas em seu ombro. E um belo dia, prontamente ajuda o menino. Contudo, no meio do caminho, o menino começa a pesar muito, ao ponto que ele não vai aguentar. Ele finalmente chega do outro lado, após carregar esse peso imenso, e ele pergunta, o que foi isso? Por que se pesa tanto? O que aconteceu? Então o menino se revela, eu sou Cristo. E esse peso tão grande é o peso dos pecados do mundo, no qual eu carrego. E a partir daquele momento, São Cristóvão tem uma verdadeira conversão. E essa é a sua história de conversão. Contudo, como que é a sua história de martírio? Nós estamos na Era Antiga. Então, ser cristão no Império Romano era o suficiente para ser morto. Eles pegam São Cristóvão, descobrem que ele é cristão e mandam ele para ser executado. E como que vai ser a sua forma de execução? Ele vai ser amarrado e serão atiradas flechas contra ele. Preparam tudo, chega na hora de executarem ele, as flechas não acertam ele, e uma das flechas volta e acerta o carrasco dele no olho. Tendo falhado a execução, começa a pensar de uma maneira mais fácil de simplesmente matar ele e garantir que ele esteja morto e nada de mal aconteça. Então, decidem só cortar a cabeça dele fora. Ele, sabendo disso, fala para o seu carrasco, você que está com o olho machucado, passe o meu sangue nos seus olhos e você vai enxergar novamente. Vão lá e cortam a cabeça de São Cristóvão. E o carrasco dele faz o que ele tinha falado para fazer. Pega o sangue
e esfrega nos seus olhos e volta a enxergar. Naquele momento, o carrasco se converteu também. E foi essa a história de martírio dele. Contudo, tem algumas curiosidades, porque essa morte talvez seja de um outro santo, porque na lista dos mártires não está o nome de São Cristóvão. Contudo, com o tempo, foi atribuído a ele essa história, porém pode ter sido de um outro santo. Inspirado pela sua história, você pode querer comprar uma imagem de São Cristóvão, e você digita no Google São Cristóvão, e ao ver as imagens dele você vê um homem com cabeça de cachorro? Sim, um homem com cabeça de cachorro. No Oriente, muitas vezes, São Cristóvão é representado como um sinocéfalo. Na Idade Antiga e na Idade Média, eles acreditavam que existiam outras raças de humanoides que viviam por aí espalhadas na Terra. E uma delas eram os sinocéfalos, que são homens fortes, grandões, com cabeça de cachorro. Isso serviu meio que para explicar o porquê que ele era tão mais alto que todo mundo, tão mais forte que todo mundo e tão mais peludo. É uma representação muito comum no Oriente. Contudo, ao vir mais para o Ocidente, ele é representado como um homem. Mas não deixa de ser um fato curioso sobre esse santo. Ele também é o padroeiro dos viajantes, pela sua história de conversão, na qual ele ajudava viajantes. E ele também é o padroeiro de problemas nos olhos, pela sua história de martírio. E agora você conhece a história desse santo, que é padroeiro dos viajantes, padroeiro dos problemas nos olhos e tem cabeça de cachorro. Fique com Deus e até a próxima.